Saiba seguir como declarar o seu automóvel novo no imposto de renda, seja financiado ou consórcio. Nesta época do ano, com prazo para a entrega da declaração do imposto de renda chegando ao fim, surgem diversas dúvidas. Nossos telespectadores nos mandaram a seguinte: como declarar o carro novo no imposto de renda? O leão está cada ano mais faminto, portanto é necessário se manter bem informado em relação a como declarar seus bens. E quando se fala em carro novo, é bom estar atento, como explica a diretora executiva Karina Dias. Independente do modelo, independente do ano do veículo, todos os veículos adquiridos pelas pessoas devem ser informados na declaração. Inclusive, no histórico da declaração de bens, deve-se descrever o bem que está comprando, a quem comprou, se foi uma pessoa jurídica, colocar o CNPJ, se foi uma pessoa física, colocar o CPF de quem adquiriu, o ano que adquiriu, o mês, se possível, e independente da forma como ele vai ser pago, seja por financiamento, por consórcio, por leasing, os veículos devem ser informados. E na hora de declarar o seu veículo no imposto de renda, fique atento, pois as formas de declaração variam de acordo com o tipo de compra. A aquisição de um veículo através de consórcio deve ser observado o seguinte: enquanto não for contemplado com o veículo, enquanto não houver contemplação, deve-se colocar as parcelas pagas mensalmente. Uma vez contemplado, você coloca lá o valor integral do bem que você foi contemplado e vai colocando em dívida o valor da dívida que foi adquirida, que são as parcelas provenientes consequentes do período em que foi contemplado. No caso do leasing, o bem fica ainda em nome da empresa arrendadora, mas ainda assim é importante declarar o veículo na declaração de bens, é recomendado declarar, e a dívida na declaração de dívidas e ônus. No caso de CDC, é a mesma situação, é um financiamento, vai informar na declaração de bens, e na declaração de dívidas, a dívida que adquiriu. Se não bastassem essas pegadinhas, existe a pior: quando se cruzam os dados da movimentação bancária. Atualmente, a Receita Federal tem acesso a todas as informações bancárias sobre entradas e saídas de recursos financeiros. A Receita Federal já tem a informação de todos os veículos que foram adquiridos pela pessoa, inclusive marca. O contribuinte ainda precisa ficar atento com notas fiscais eletrônicas que registram gastos com o carro. As notas fiscais eletrônicas emitidas informam para a Receita os valores gastos através do CPF. Se realmente houver qualquer divergência entre os valores que eu informei, os dados que eu informei e os dados que a Receita Federal tem, aí isso aí pode ocasionar, ou até os dados que a própria concessionária tem, ou que a pessoa física que vendeu os veículos tem, qualquer divergência pode ocasionar que a pessoa caia na malha fina e aí a declaração dela vai ser analisada por completo. A maioria das pessoas acredita que fazer a declaração do imposto de renda é algo que pode ser feito sem dificuldades e que podem ser preenchidas as informações como recebimento de salários, aluguel, além de informações com despesas permitidas pela lei e bens como seu veículo, por exemplo. No entanto, o contribuinte deve ficar atento, pois existe uma fiscalização da Receita Federal dessas declarações. Por isso, especialistas indicam a consulta com o contador de confiança antes de entregar a declaração, que tem o prazo final para o dia 29 de abril. O sistema da Receita está cada vez mais didático, mais fácil, com ícones mais claros, para facilitar ao usuário o manuseio. A recomendação é que realmente, se houver uma complexidade maior, uma movimentação grande de compra, de venda ou de rendimentos, que se procure auxílio de um contador que vai saber orientar melhor. Se não, tem condições da pessoa, com os dados que ela possui, se aventurando lá no sistema, com a ajuda do que o sistema já dá, fazer a declaração sem problema. Pronto, com essas dicas você pode ficar tranquilo, nada de malha fina, basta só prestar atenção para não perder o prazo.